Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Escândalo. Em apenas um dia, Lula liberou mais de 1 bilhão para comprar parlamentares, afirma deputado. É isso mesmo. Assista o vídeo. Porque a esquerda, o governo tem no máximo 140 votos. E tem também o problema de querer comprar voto, né? Só hoje liberaram mais 500 milhões em emendas. Tá difícil. Pois é, aproveitando então esse gancho, parece que o presidente Lula liberou 500 milhões. Hoje, em outro dia, num dia só, liberou 1 bilhão e 700 milhões para comprar parlamentares. Eu até vou entrar com outro projeto de lei, que certamente não será aprovado, mas estarei fazendo meu papel, proibindo parlamentares de receberem emendas do governo federal. Porque nós já temos emendas impositivas. Então, qual é o sentido de emenda impositiva? Emenda para quê para o deputado? Se ele tem a emenda dele, não precisa receber do governo. É um absurdo isto, mas é uma tentativa de impedir corrupção, tanto corrupção ativa quanto passiva. Outra notícia já na tela. TSE retira sigilo de documentos e depoimentos do caso Bolsonaro. Ex-presidente foi condenado a 8 anos de inelegibilidade. Relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral que deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, o ministro Benedito Gonçalves decidiu retirar os sigilos dos documentos e dos depoimentos do processo. Para ele, não há mais necessidade da medida, já que o caso foi julgado. O julgamento de Bolsonaro na corte foi finalizado na última sexta-feira, por 5-2. O ex-presidente ficou inelegível por um período de 8 anos, pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Outra notícia na tela. Pablo Marçal é alvo da PF contra crimes eleitorais. É isso mesmo. Pré-candidato à presidência da República pelo Partido Republicanos da Ordem Social, no ano passado, Pablo Marçal é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira 5, que investiga a possível prática de crimes eleitorais, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro nas eleições de 2022. Segundo a Polícia Federal, os alvos da ação fizeram doações milionárias às campanhas, mas boa parte desses valores foi remetido posteriormente às próprias empresas das quais são sócios. Nesta quarta-feira, os agentes cumpriram 7 mandatos de busca e apreensão nas residências dos alvos e na sede das empresas que supostamente estariam envolvidas no esquema. Outra notícia já na tela. Urgente. Daniela Carneiro do Turismo está fora do governo Lula, dizem fontes. É isso mesmo. O site Conexão Política acaba de apurar com exclusividade que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, acaba de cair do governo Lula. Fontes ouvidas pelo Conexão Política relatam que Carneiro se despede nesse momento dos demais colegas de composição ministerial. Com isso, a União Brasil perde por hora uma representante de alto escalão do governo lulopetista. Já outra matéria na tela. Pastor André Valadão faz pregação, vira investigado pelo Ministério Público Federal e pode até ser preso. De acordo com o órgão, a investigação vai apurar possível prática de homofobia. O pastor gravou um vídeo se manifestando sobre as acusações. Assista. Vocês demais. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô vendo várias mídias, inclusive é tema desse mês da série de mensagens sobre censura. Censura não. E um dos pontos principais é como a grande mídia ela se levanta para tentar gerar uma notícia aonde você se constrange ou você é inibido, onde você é amedrontado. E isso tem gerado e gera na vida de muitos cristãos, por causa da pacificação que é o Evangelho, a falta de discernimento de se levantar e militar, né, por aquilo que você crê para sua casa, sua família. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, né, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, né, grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus
ele, a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus, deixarmos claro para vivermos essa realidade. Então, é incrível como pessoas podem pegar um contexto e tentar levantar uma imagem e uma narrativa como esse pastor é homofóbico, esse pastor, ele quer acabar com a liberdade que nós temos. Não, eu estou na minha igreja pregando a palavra de Deus, dizendo que pela palavra de Deus, a vontade de Deus é a mesma. O Deus de Gênesis não mudou, ele é o mesmo Deus de agora. A diferença é que há uma aliança nos céus, que é exatamente o arco-íris, onde Deus, ele diz, isso é para lembrar o homem e lembrar a mim mesmo, que eu não vou fazer da forma que eu fiz. Existe agora uma graça, onde você pode nascer de novo. Existe uma maneira, quando eu digo puxar as cordas, cabe a nós hoje levarmos a oportunidade da mudança, a oportunidade de viver o amor de Jesus. Não vivemos mais pelos nossos próprios desejos e vontades, vivemos para Deus, vivemos a vontade de Deus, vivemos a graça de Jesus. E é sobre isso que eu falo na mensagem. E eu quero mais uma vez reiterar que Deus ama você. É tempo de resetar, é tempo de dizer não para nós mesmos, a nossa própria vontade, e viver aquilo que é a vontade de Deus. O deputado federal pastor Marco Feliciano também se manifestou na Câmara dos Deputados. Assista. No jornaleco chamado Carta Capital, o jornalista Caio César, que para mim não é jornalista, é um criminoso, escreve palavras colocando na boca do pastor André Valadão, palavras que o pastor André Valadão não disse. Ele escreve aqui que o pastor André Valadão disse assim: agora está com vocês, Deus deixou o trabalho sujo para nós. Ele colocou isso em negrito e colocou entre aspas, dizendo que o pastor André Valadão falou isso. Eu assisti o vídeo ontem, Nicolas, pelo menos umas 8 vezes. Em momento algum, o pastor André Valadão fala essa frase aqui que é horrível, que Deus deixou o trabalho sujo para nós. E a imprensa vem dizendo que o pastor André Valadão estimulou aqui o assassinato de homossexuais, isso dentro de um culto, dizendo que os crentes têm que pegarem armas e matar os homossexuais. Até quando nós vamos parar para ouvir essas mentiras e ficarmos calados? Aqui no Distrito Federal, uma juíza mandou retirar os vídeos de um pastor que estava pregando em um evento, quando ele acusa que a atitude homossexual é pecado, à luz da Bíblia Sagrada. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe do que nós estamos falando. Agora, o que me deixa mais perturbado é o silêncio de todas as igrejas. Em 2013 fui eu. Ontem foi o André Valadão. E amanhã? Amanhã vai ser os pastores da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, da Universal. Amanhã vai ser os pastores de todas as vertentes, de todas as igrejas, porque todos se calam. Pastores do Brasil que estão me assistindo, é muito sério o que estamos vivendo aqui. Se não houver agora alguém que se levante, os seus juristas, as entidades evangélicas como a Anajur e outras mais, para começar a falar que estamos vivendo um estado policialesco contra o cristianismo, eu não sei o que vai acontecer mais. A nossa bandeira não será vermelha, o nosso país não será comunista, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, não vão colocar palavras mentirosas nos nossos lábios. Igreja é um lugar de paz, e o que nós pregamos dentro da igreja, fica dentro da igreja. Não se metam na nossa liturgia, não se metam na nossa teologia. Cuidem da política de vocês, cuidem daquilo que vocês sabem fazer, que é perseguir e destruir reputações, mas não toquem nas igrejas. Igrejas do Brasil, acordem. E eu falei com as igrejas evangélicas, e os padres, que também são contra a atividade homoafetiva por causa da luz da Bíblia Sagrada que eles seguem.
Vão ficar calados também, senhores? Amanhã serão vocês. Quantas vezes tentaram colocar na boca do Papa, que agora está, que ele era a favor disso, e ele teve que vir desmentir, o Vaticano teve que emitir uma nota, porque são cláusulas pétreas para nós que somos cristãos. Se não falarmos agora, eu não sei como serão amanhã. Então, senhor presidente, eu deixo aqui essa palavra, e que essa palavra seja veiculada na voz do Brasil. Acordem, cristãos do Brasil, estamos sob ataque, estamos sendo perseguidos, e minha solidariedade ao pastor André Valadão, que, como eu disse ontem, é um homem íntegro, um homem de paz e um grande comunicador da palavra de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Amordaçar os cristãos. Hoje vocês iriam. Não adianta gritar, não adianta gritar. Hoje, se pudesse, vocês amordaçariam os cristãos, colocariam os cristãos na cadeia, porque não aguentam ouvir o contraditório. Toma vergonha! Querem usar o nome de Cristo para poder calar outras pessoas. Não leem a Bíblia, não tem relacionamento com Cristo. Eu continuo dizendo, pecado é pecado. E ponto final. Agora querem tirar a nossa liberdade, dizendo o que achamos correto? Como assim? Essa é a liberdade de vocês? Eu tenho que ficar aguentando agora comunista dizer para cristão que quer ser cristão? Enquanto nós estivermos de pé, não tem ninguém que cale nós. Nem mesmo o inferno vai calar a gente. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Não vai ser deputado gritando que vai calar a nossa voz. Parabéns, pastor André Valadão e toda a igreja evangélica cristã do Brasil. Nós vamos resistir. Obrigado, nobre deputado. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.